Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Nós vamos analisar hoje uma das mais impressionantes orações inscritas dentro da Palavra de Deus. A oração do Pai Nosso. Ela está relatada em Mateus capítulo 6, versículo 9 a 13, e também está em Lucas no capítulo 11. O Pai Nosso, ele contém os princípios da oração apresentados por Jesus. Mas, sobretudo, não se trata de uma reza decorada, mas compreender que orar é falar direto com o próprio Deus Pai. Podemos notar que Jesus inicia a oração do Pai Nosso sobre o nome, o reino e a vontade de Deus. E ele diz que seu nome seja honrado, seu reino restabelecido e sua vontade cumprida. Assim como na oração, só depois disso tudo é que foi pedido com confiança as próprias necessidades humanas. Portanto, como ele diz, vós orareis assim. Número 1. Pai nosso que estás no céu. Não se dirige de forma isolada, mas é um Pai nosso e não um Pai meu. A oração inicia de uma forma intercessora também. É um pedido na intimidade ao Paizinho. Esse Pai Nosso é como se fosse Paizinho nosso. É uma intimidade direta com Deus Pai. Chamar a Deus como Pai, como Jesus mandou, nos torna filhos de Deus Pai e nos liga a Jesus como irmãos, sem desconhecer que Jesus é Deus. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. 1 João 3, verso 2. E diz mais em Romanos 8, 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para também com ele sejamos glorificados. O Pai que está no céu, ele não deixa dúvidas de que a quem se dirige a oração. Ao mesmo tempo declara que estamos aqui na terra. Pai nosso que estás nos céus. Nós estamos aqui na terra. Número 2. Santificado seja o teu nome. Será se Deus precisa que alguém santifique o seu nome? Evidentemente que não. Mas quando nós nos colocamos à disposição da vontade de Deus, nós estamos permitindo que as pessoas identifiquem a santificação oriunda de Deus em cada um de nós através do Espírito Santo. E isso santifica o nome de Deus na mente daqueles que, porventura, não tenham como Deus e não o reconheçam exatamente como ele é. Quanto orais, santificado seja o teu nome, pedis que seja santificado neste mundo, santificado em vós. Deus vos reconheceu como seu filho perante homens e anjos. Orai para que não desonreis o bom nome que sobre vós foi invocado. Diz Tiago 2, verso 7. Deus vos enviou ao mundo como representantes seus. Em cada ato da vida deveis tornar manifesto o nome de Deus. Esta petição é um convite para que possuais o caráter dele. Não lhe podeis santificar o nome, nem podeis representá-lo perante o mundo, a menos que na vida e no caráter representeis a própria vida e caráter de Deus. Isso só podeis fazer mediante a aceitação da graça
e justiça de Cristo. Número 3. Venha o teu reino. Torne esta terra no lugar de sua morada. Estabeleça seu reino nesta terra. Encerre essa história do pecado. Ao orarmos, estamos permitindo que o reino de Deus já inicie por nós. Inunde nosso ser e através dele inundamos também a vida dos outros. No dia da volta de Jesus, o reino de Deus ficará definitivamente dentro de todos nós que o aceitamos e vivemos para ele. O reino de Deus não virá enquanto o evangelho eterno não for pregado a todos. Por isso, pregar é apressar a volta de Jesus e a implantação de seu reino nesta terra. A vinda do reino de Deus é a única solução para todo sofrimento. João, no livro de Apocalipse, diz no capítulo 21, Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21, verso 1 até o 4. O reino de Deus estará dessa forma implantado em toda a terra. E todo o universo, sem exceção, estará adorando o Deus Criador. Número 4. Faça-se a tua vontade. O pecado fere a Deus. O pecado é uma rebelião e teve sua origem no céu, onde pela primeira vez a vontade de Deus foi questionada. A vinda do reino de Deus para esta terra retirará de todo o universo o único lugar manchado pelo pecado. Assim a vontade do Pai será feita por todos em todo o universo. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Salmo 40, verso 8. Número 5. Assim na terra como no céu. Assim fica completo o pedido anterior, a vontade de Deus sendo feita na terra, como hoje é feita no céu. Aqui na terra passaremos a fazer a vontade de Deus, como os anjos hoje fazem a vontade de Deus no céu. Esta é uma petição para que o reino do mal termine na terra, o pecado seja para sempre destruído e o reino da justiça se venha a estabelecer. Então, na terra como no céu, se cumprirá todo o desejo da sua vontade. 2 Tessalonicenses 1, verso 11. Eu quero ler o final do livro Grande Conflito, um livro escrito pela irmã Ellen G. White, e ali ele resume bem como é que vai ser essa questão final. Ele ali nos diz, o grande conflito terminou, pecado e pecadores não mais existem, o universo inteiro está purificado, uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emana a vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Número 6. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Este pedido é muito mais amplo, não se restringe a pedir somente o pão nosso, mas todas as necessidades que temos, permitindo Deus intervir em tudo, até naquilo que nós desconhecemos. Sobretudo o pão nosso, além de também não ser somente o pão meu, inclui o pão espiritual que todos nós necessitamos diariamente.
a leitura diária da Bíblia, as orações e os testemunhos nos alimentam espiritualmente. Aqui, ao orarmos assim, reconhecemos nossa dependência total do Pai. Número 7. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Deus perdoa sempre que for pedido por um coração sincero. Não há uma dependência de Deus, só perdoar se perdoarmos. Deixa eu repetir. Deus não perdoa só se perdoarmos. Essa não é uma condição. Mas temos que compreender o texto exatamente como ele está dizendo. As dúvidas são pecados e transgressões. A palavra aqui traduzida é do grego paraptômata, que significa violação consciente do que é certo. Se não houver o perdão para alguém que nos pede perdão, este é outro pecado que também terá de ser pedido perdão por nós. Ao mesmo tempo, aquele que conscientemente decide não perdoar se encontra num campo perigoso, pois distancia do caráter perdoador de Deus. O pedido fica melhor claro quando é feito sob o entendimento de que Deus perdoou primeiro. Por isso é que devemos perdoar. Não é o inverso, de que Deus só perdoará ao perdoarmos. Esse pedido tem explicação em duas passagens bíblicas, Eclesiastes 3:13 e Efésios 4:32. E eu vou ler, Colossenses 3:13. Suportai-vos uns aos outros. Suportar é dar suporte. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai a vós. Perdoai vós. Efésios 4:32 diz mais ou menos a mesma coisa. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, a compreensão dessa passagem é baseada que primeiro nós fomos perdoados. O perdão é uma oportunidade de nos assemelharmos a Deus. E a promessa é essa. Judas 1, 1 João 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui aparece uma condição. Se perdoarmos e confessarmos, na verdade é se nos arrependermos e pedirmos o perdão, Deus vai conceder o perdão. E esta foi a única parte do Pai Nosso que Jesus comentou. E está ali nos versos 14 e 15 de Mateus 6. Ele disse: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Veja bem, o perdão é uma opção e não uma obrigação. Quem conscientemente decide nunca perdoar, está dizendo que o perdão não é importante. Certamente quem não perdoa não pede perdão. Daí, Deus nunca o perdoará, porque nunca pedirá perdão. Mas se repensar tudo e pedir perdão, Deus está pronto para perdoar, segundo as suas promessas. Número 8. E não nos deixes cair em tentação. Porque não queremos nos juntar ao exército que não faz a sua vontade. Nos proteja na guerra espiritual que está ao nosso redor. Mas tem uma parte nossa nesse pedido. Nunca facilitar a tentação ou se colocar por opção em condições de ser tentado. E Jesus falou sobre isso em Mateus 4, verso 7, quando ele estava sendo tentado. Não tentarás o Senhor teu Deus. Número 9.
mas livra-nos do mal, de todo mal e de todos os que vivem para ele. Pois ainda vivemos aqui, mas não somos mais daqui. Nós agora somos pessoas, ao aceitarmos Jesus, pessoas do reino de Deus. E a promessa de Jesus, em Salmo 34, verso 7, o anjo do Senhor acampa ao redor do que o temem e os livra do mal. No livro de Atos dos Apóstolos, também de Ellen G. White, no capítulo 27, narra ali a experiência de Paulo, quando ele estava ainda prisioneiro num barco e em meio a uma tempestade. Olha que coisa linda. Ele narrando: agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejam apresentados a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Com fé nessa promessa, Paulo afirmou a seus companheiros: nem um cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. Atos 27, 34. Assim aconteceu, porque houvesse naquele navio um homem por meio do qual Deus podia operar. Toda aquela carga de soldados e marinheiros gentios foi preservada. Todos chegaram à terra a salvo. Atos 27, 44. O poder de Deus é disponibilizado segundo a sua vontade, no momento da oração sincera. Número 10. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O final do versículo 13 do capítulo 6 de Mateus, ele está entre colchetes. Na Bíblia, quando um texto, um versículo, um capítulo está entre colchetes, significa que os primeiros pergaminhos daquele texto, que depois eles foram feitos várias cópias no decorrer dos anos, e os primeiros pergaminhos, eles não continham aquele texto. E com o decorrer das cópias, apareceu o texto. E isso a Bíblia coloca entre colchetes. Pelo menos na versão João Ferreira de Almeida. E entre parênteses, é diferente. É o inverso. Porque o texto estava lá no original, nos primeiros pergaminhos, e não apareceu mais nos últimos. Ou seja, foi omitido. Ou por cópia, ou por má fé mesmo. Aqui então, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre, ele não faz parte do texto dos primeiros pergaminhos. Mas existem alguns comentários, e eu vou citar um, por exemplo, no livro Comentário Bíblico Adventista, volume 5, página 361, ele está comentando um pouco sobre essa questão. Esta frase introduz a doxologia da oração do Senhor. Ela evidencia textual importante para a omissão dessa doxologia. Ela não está na versão de Lucas 11, verso 4. No entanto, a ideia que expressa é certamente bíblica e bem próxima à de 1 Crônicas 29, 11 a 13. Uma doxologia menor é encontrada em 2 Timóteo 4, 18. Diz lá em Crônicas 29, 11 e 12. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo, quanto nos céus e na terra. Na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo.
O reino, o poder e a glória atribuído ao Pai, sem dúvida, inclui o presente da graça divina no coração do ser humano. Mas principalmente antecipa o glorioso reino a ser inaugurado com o retorno de Cristo à Terra para governar com poder e glória. A oração inicia com "Venha o teu reino", e aqui encerra, mesmo que acrescentado depois, porque teu é o reino. Mesmo que ainda nada da oração se concretize, Deus é o único que tem o reino, o poder e a glória para sempre. Só Deus dirige a história da terra e a vida dos seus servos. Podemos confiar na sua direção, na vida de todos aqueles que o aceitam como o Senhor, o Paizinho. Mesmo que este final da oração não tenha sido feito por Jesus, nada há nele que impeça de ser dito, uma vez que expressa o desejo maior apresentado em toda a oração, de que o reino do Senhor Jesus se estabeleça e finde o reinado do mal, pois esta será a realidade na volta de Jesus, e assim acontecerá. A oração do Pai Nosso é um resumo da história de perdão. Pode-se dizer que é muito mais do que uma oração, pois é um pedido de socorro para que Deus interfira e encerre a história do pecado, do sofrimento, da dor e da fome. Hoje, um filme de terror não causa mais emoção do que um repórter numa televisão noticiando a realidade que nós estamos vivendo. A oração do Pai Nosso não é uma oração dominical, como algumas Bíblias classificam, nem é uma reza para ficar sendo repetida exatamente como ela está, mas é uma oração modelo para compreendermos a importância de nos abrirmos com o Pai e pedirmos para que encerre esse estado de coisas que ainda estamos sujeitos por causa do pecado, mesmo usando palavras diferentes sem perder o mesmo sentido. Deus quer que sejamos pessoas de oração, pessoas que o buscam para todas as decisões da vida, pessoas que sentem a dependência total do Pai amoroso que Ele é. Diante desses comentários todos ao orar o Pai Nosso, pense no sentido de cada palavra e como elas poderão mudar nossa história aqui nessa terra. E dessa forma, eu encerro lendo a oração do Pai Nosso, para que nós possamos meditar um pouco mais em cada palavra que ali foi colocada. E eu farei de cabeça. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.